Então, gente, eu estava aqui pensando e recordando um pouco da minha experiência no caminho de Santiago de Compostela, que foi uma experiência muito forte, né? Muito interessante, muito forte. Tem uma história muito longa, né? E muito engraçado também, às vezes alguns momentos foram muito engraçados para mim, porque a gente vai esperando uma coisa, né? E depois a gente vai vendo que é outra, né? Eu até hoje eu nunca consegui dar um depoimento ou escrever ou falar qualquer coisa sobre como foi a minha experiência pessoal no caminho de Santiago, porque foi uma experiência forte, uma experiência muito forte, né? E uma experiência que eu vivi, né? Então, é uma coisa que é minha, eu não tenho como descrever isso, eu não tenho palavras para descrever isso. E eu vejo, por exemplo, às vezes alguns livros, né, de relatos e tal, que eu já li vários. Inclusive o primeiro deles, né, que eu era adolescente quando eu li, que era o Diário de um Mago, de Paulo Coelho, né, onde ele conta a experiência dele no caminho de Santiago, da iniciação dele, da busca pela espada. Então, claro que isso tudo me influenciou muito, né? E eu acho que a partir daí, né, que eu tive esse primeiro contato com essa experiência com o livro do Paulo Coelho, eu acho que ele foi um grande incentivador do caminho de Santiago, né? E foi por isso que eu também fui buscar e fui fazer o caminho de Santiago. Eu fui fazer muitos anos depois, porque nessa época eu queria fazer o caminho de Santiago. E eu comecei até a me preparar, a trabalhar, juntar dinheiro, né? Um adolescente com um desejo de fazer o caminho de Santiago. Não era uma coisa muito comum na época, ainda não, né? Mas já tinha essa febre toda por causa do livro, né, do Diário de um Mago. E aí o que aconteceu foi que eu tinha um propósito, né? Porque eu queria ir ao caminho de Santiago, realmente para encontrar um mestre, alguém que pudesse me ensinar e tudo isso. E foi muito engraçado porque eu fiz tudo possível para poder ir, né? Mas na época, né, começou tudo a dar errado, né? Tudo começou a dar errado. Eu lembro assim muito bem, né? Eu fazendo ali todo esforço para, né? E tudo começou a dar errado. Até na época o dólar subiu, foi uma desgraça. Eu sei que ao mesmo tempo algumas outras, vamos dizer assim, alguns outros sinais começaram a aparecer, que me levaram para determinado caminho, que me levaram para determinado lugar, onde eu encontrei a pessoa que seria meu mestre e que pudesse me ensinar e tal, essa coisa toda. Mas foi essa é uma outra história aí, né, que está ligado, né? E aí eu passei longos anos, né? E sim, que eu lembrava disso. Eu tinha, um dia eu vou fazer o caminho de Santiago, tá? Mas isso virou uma coisa assim, relevante, né? Eu lembrava, eu tinha vontade, eu tinha desejo de fazer, de conhecer e tal, achava legal, mas uma coisa que não fazia mais muito sentido ali, né, naquele momento da minha vida. E até que um dia, uma determinada etapa, né, eu comecei a receber de volta, né, material, inclusive material, indicação, material, né, sobre vários assuntos, né, sobre alquimia, sobre os Cavaleiros Templários, né, sobre o Caminho de Santiago, né. E aí, bom, eu fui conversar então com o meu orientador, né, na época e falar, bom, e aí, como é que eu faço, né? Essa coisa toda. Ele, muito bom e tal. Então ele empurrou mais uns 3 ou 4 livros em cima sobre o tema que ele tinha e eu fiquei até surpreso, né, dele saber tanto sobre esses assuntos também, principalmente sobre alquimia. E aí, basicamente, me preparou, né, com uma outra visão para que eu fosse fazer o caminho de Santiago, então, né, já vamos dizer assim, já iniciado, né? Eu fui, na verdade, com já indicações, já com toda a coisa de como é que eu deveria fazer o caminho de Santiago. Então foi muito interessante, foi um outro caminho, foi muito diferente do que se eu tivesse ido quando adolescente.
né? Claro, porque eu já era muito, né? Já tinha uma caminhada, né? Já tinha aprendido muita coisa e, enfim, foi uma experiência fantástica, uma experiência incrível que realmente não tem como contar, né? Não tem como descrever as minhas sensações e tudo isso, né? Agora, tem fatos, né? Tem muitos fatos que aconteceram, né, comigo, e coisas assim que me marcaram muito, né? Então, eu acho que eu poderia contar vários trechos, várias histórias aqui, né? Não sei nem o que contar, por onde começar, mas é uma coisa assim que me marcou muito, né? Uma das experiências que ficou marcada em mim. É ver que muita gente faz o caminho realmente, faz o caminho como um sofrimento, quase que uma autopunição tá ali, né? É, tem gente que caminha e tal, e começa a ter problema, tem problema no joelho, tem problema no pé, e tem bolha no pé, e continua andando e se machucando e se flagelando e continua andando, né? Uma coisa que eu achei muito doida, a gente já com problema muscular e tudo isso, e se inchando de anti-inflamatório, e não, e tem que ir, tem que ir, tem que ir. Bom, eu acho que tudo bem, é de cada um isso, né? Não vou criticar porque eu acho que é a experiência de cada um, mas a minha experiência, né, isso já não cabia na minha experiência, né? Eu sentia assim que eu não tinha que me sujeitar a isso, que eu não tinha que me machucar, que eu não tinha que caminhar com bolha no pé, nada disso. E para mim fazer o caminho foi um prazer, foi uma satisfação enorme, né? Eu não tive problemas, eu não tive problema muscular, eu não tive problema de bolha no pé, até porque eu sempre caminhei, sempre fiz trekking, né? Tinha o equipamento adequado. Eu até às vezes leio em alguns sites aí, as pessoas falando sobre isso. Não, dá para ir de tênis, pode ir de tênis, que tá bom, a maior parte do caminho é asfalto e tal. Pode ir de tênis comum que aguenta, né? É claro que isso é uma furada. Não quer dizer que porque alguém foi de tênis e deu certo, para aquela pessoa, que para você também vai funcionar, né? Eu vi gente fazendo descalço, vi gente fazendo caminho descalço, estava tudo bem com aquela pessoa. Se eu fizesse descalço, com certeza eu ia estupiar meu pé e tudo isso, né? Então, assim, é de cada um isso. Tá? Eu acho que essas coisas, assim, essas dicas de que não faz assim porque dá certo, eu acho que cada um tem que ver a, a sua qualificação para fazer a coisa, entender a sua capacidade, a sua qualidade, né? Sua condição física. Então, assim, eu como já estava preparado, né, devidamente preparado, até porque eu comecei mesmo a me preparar caminhando também fisicamente para fazer o caminho meses antes, apesar de já caminhar sempre e tal, tudo isso, eu comecei a fazer uma preparação física meses antes, né? Porque eu já sabia das condições, né? São 800 quilômetros, né? Você vai andar por 30 dias, 30 e poucos dias, andando uma média de 20 e poucos quilômetros por dia. Então exige muito, sim, exige muito fisicamente, né? Mas você estando bem preparado, você estando com equipamento certo, como por exemplo o calçado adequado, né? Isso facilita muito. Então não vem me dizer que com um tênis comum vai ser legal, né? Porque você vai pegar chuva, vai chover, você vai pisar na água, tudo isso. Se você tiver com uma bota impermeável, que você sabe que se você pisar na água, ela não vai acontecer nada porque não vai molhar teu pé, puxa, né? Que diferença, que conforto, né? Não quer dizer que se você não tenha dinheiro para comprar o equipamento impermeável, você usar uma outra bota, ou você usar um tênis comum, você não possa fazer o caminho. Eu acho que tem essa diferença, não é? Você pode fazer até descalço, como estou dizendo. Mas se você tem a tal bota impermeável, tá, com certeza vai fazer diferença, vai fazer muita diferença, né? Porque você vai pegar todo tipo você vai andar em todo tipo de solo. Você vai andar
em asfalto, você vai andar em pedra, você vai andar em chão, em estrada de chão. Teve dia que choveu, que eu peguei lama, que eu tive que andar na chuva, tá? Eu precisei, inclusive, comprar uma capa de chuva maior, mais resistente, porque a que eu tinha levado não estava dando conta. Então, todas essas coisas podem acontecer. Se você está preparado, né? Puxa, beleza. Né? Até no meu conceito, na minha opinião, né, uma coisa que também aconteceu comigo, foi um dia que estava mais frio, né? Tempo chuvoso, eu peguei um pouco resfriado, né? E fiquei com a garganta ruim, né? E continuou chovendo, continuou frio. Eu falei, não, hoje eu não vou caminhar. Né? Por que eu vou caminhar hoje e continuar podendo piorar minha garganta, podendo ficar com a garganta mais inflamada e piorar meu estado de saúde? Então hoje eu não vou caminhar, vou ficar quieto aqui. Né? E aí negociei lá no albergue para ficar mais um dia, acabei ficando mais 2 dias, num lugar que eu nem queria ficar muito, mas acabei ficando. Né? E depois que eu estava bem, que o sol apareceu também, já estava bem melhor 2 dias depois, eu falei, bom, não vou sair daqui caminhando. Né? Vou até a estação, vou pegar um ônibus para compensar esses 2 dias. Né? Olha, isso para mim foi perfeito, não tive problema nenhum em fazer isso e estar contando isso aqui para vocês hoje. Né? Você não caminhou, isso eu ganhei, eu acho que 40 quilômetros com isso, alguma coisa assim. Você não caminhou, você tinha que ter caminhado. Me falaram isso depois. Porque você tinha que ter caminhado. Até foi engraçado, um espanhol que estava fazendo o caminho também. Quando eu encontrei ele, né? Ele, como você chegou aqui tão rápido? Não é possível. Então você está trapaceando. Eu, eu estou trapaceando quem, né? O que eu estou trapaceando? Não fiz nenhum voto. Né? Eu não estou fazendo nada de errado. Então todo esse tipo de ficha, de condicionamento, sabe, isso tudo tem que ir caindo. Né? Isso tudo a gente tem que ir entendendo. Né? Eu não estava ali fazendo uma peregrinação religiosa com um alto sacrifício ou qualquer coisa assim. Não tinha feito voto nenhum, promessa nenhuma. Bom, então para mim pegar um ônibus 1 ou 2 dias em 800 quilômetros não ia fazer muita diferença. Né? Depois o resto eu andei, eu caminhei. Né? E também sentindo muito, caminhando muito livremente. Uma outra coisa que me aconteceu, que eu achei muito interessante, que chamou muito a minha atenção, foi um brasileiro que eu encontrei no albergue. Ainda faltavam 500 quilômetros para chegar até o fim do caminho, né? Num povoadozinho chamado Arres. E, e aí eu fiquei num alberguezinho e tinha um brasileiro, um senhor, né, que encontrei com ele à noite. E aí ele virou para mim assim meio desesperado. Ele estava meio nervoso, né, desesperado com aquela situação toda, né. E ele dizia assim para mim: os americanos estão chegando, os americanos estão chegando, né? E eu comecei a imaginar assim, mas como que os americanos estão chegando? Deve ser invasão americana, o exército americano entrou em guerra com a Espanha, está aqui invadindo a Espanha, os americanos estão chegando. Né? Cheguei a ver a cena assim na minha cabeça, né? Falei, agora estamos lascados. Mas eu perguntei, né? Que história é essa dos americanos estão chegando aqui? E aí ele, não, porque eles vêm grupos enormes de 200 pessoas e vêm tomando conta dos albergues e reservam tudo e você não tem aonde dormir no dia seguinte e eu estou saindo daqui às 5 horas da manhã para poder chegar cedo, chegar antes no outro albergue e ter lugar para mim. E eu falei, sim, bom, entendi, né, saquei qual era a situação, né. Falei, sim, claro, faz isso mesmo, tal, porque vai ser bom pro senhor, vai ser ótimo e tal. E eu já tinha, né, percebido que era um medo, era uma histeria de não ter um lugar para ficar, né, no
dia seguinte, aonde chegasse. Né? Isso é muito comum, isso eu vi muitas pessoas, acontecendo com muitas pessoas isso, né? Não só esse senhor, não tão histérico quanto ele, mas com outras pessoas, né? E eu caminhava normalmente, eu sempre via, chegava nos lugares e tinha lugar para ficar, e não estava nem um pouco preocupado com isso, né? Porque para mim onde chegasse ia encontrar o lugar, ou se não encontrasse o albergue, ia encontrar uma porta de uma igreja para dormir, ou ter um lugar para, sei lá, abrigado para ficar, ou então ter que pagar um hotel, né? Ou bater na porta de alguém lá e dizer, pelo amor de Deus, salva um peregrino, deixa eu dormir em algum lugar aqui. Né? Mas não chegou a ser um problema para mim. Né? Agora acredito que sim, é para muita gente. E aí é onde que a gente vai vendo. Isso é o lado bacana do Caminho de Santiago, né? Da gente fazer essa experiência e vendo quais são os nossos condicionamentos, né? Quais são os nossos medos, né? Do que é aquilo que incomoda a gente. Né? Eu tive uma situação que me incomodou muito, que foi com um albergue que eu fiquei também, com um senhor que chegou bêbado, né? Quer dizer, ele não chegou bêbado. Ele era alcoólatra, ele tinha problema de alcoolismo e ele ficou bêbado. Né? E depois ele quis, e foi um albergue que fecharam a porta, não deixaram mais ele entrar, né? Um albergue nem para buscar as coisas dele. E aí ele ficou batendo na porta e tal, e as pessoas, né, dentro do hotel, do albergue, não queriam abrir a porta com medo. Foi uma situação muito, muito tensa. Isso para mim mexeu muito comigo, porque eu não gosto desse tipo de injustiça, eu achei uma injustiça. E né, era um senhor bêbado, né, e ninguém nem para pensar, bom, então vamos fazer um café forte para esse homem aí, vamos receber ele. E também não deixava as outras pessoas fazerem alguma coisa, né? Ficou todo mundo de cara amarrado, um clima horrível, sabe? Então, e esse tipo de experiência foi uma coisa que me marcou, assim, né? Tipo, isso ainda tenho coisas, ainda tenho aí alguma coisa para trabalhar em relação a isso, né? Que isso me afetou, né, no caminho. Então é um caminho feito de seres humanos, né? Que os seres humanos estão ali fazendo o caminho e vivendo experiências, né? E você vai viver as mais inusitadas experiências com outros seres humanos, com você mesmo, né? Se você for em época de temporada, por exemplo, você vai caminhar com muita gente do teu lado, né? Você não vai achando que você vai caminhar sozinho, como eu vi gente também querendo caminhar sozinho, e vai fazer o caminho francês, por exemplo, que é o caminho mais estruturado, o caminho mais conhecido também, porque você vai caminhar com muita gente do lado, né? Sempre você vai encontrar gente. Agora, o fenômeno gente faz parte do caminho. O caminho sem gente, ele é uma estrada, ele é um lugar que não faz diferença. Tem que ter gente, né, para o caminho acontecer. E aí teria muitas histórias para contar, muitas outras histórias a respeito, assim, que aconteceram comigo, que eu vi acontecer, né? E eu acho importante a gente pensar sobre, quando for fazer o Caminho de Santiago, né? Isso foi, acho que, uma das melhores dicas que me deram. Vai com a mente aberta, né? Vai para viver a experiência, não vai com uma expectativa do que pode ser, ou do que você leu, ou do que alguém te contou, né? Porque as experiências que eu vivi foram as minhas experiências, né? Você é uma outra pessoa que tem um outro padrão, um outro condicionamento, uma outra maneira de pensar, de viver, de sentir, né? E pode ser que para você seja uma coisa completamente diferente. Então não vá fazer porque fulano disse que é assim, Beltrano disse que... Não, vai com a mente aberta, vá fazer a experiência, vai viver a sua experiência, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito rico, que vai ser muito bom, muito proveitoso.